Pois é, quem disse que o norte tem de estar no topo de todos os mapas? Então, é sobre esse tema que eu quero conversar com você. Pois é, pessoal, na verdade não existe nenhuma razão científica que justifique que o norte esteja sempre ocupando o topo dos mapas. Isso foi uma decisão dos cartógrafos. Simples assim. Muitos dizem que isso se deve ao fato de que na época das grandes navegações, os navegadores se guiavam pela Estrela do Norte. Mas o fato é que essa disposição se manteve até hoje. Bem, o primeiro cartógrafo que cria o mapa mundi, né, que criou o mapa mundi tal como a gente estuda nas escolas, foi o belga Gerardo Mercator, em 1569. Muito bem, e como ele consegue transpor a superfície esférica da Terra para uma superfície plana? Então, vocês imaginem assim, o globo terrestre, né? E em torno do globo, um cilindro. Essa região, a região da linha do Equador, ela vai tangenciar o cilindro. Porém, as demais regiões que estão ao norte, né, os continentes que estão ao norte e os que estão ao sul, vão ficar afastados. E por isso, ele vai ter que meio que empurrar para fora esses continentes até que eles encostem no cilindro. Então, esse empurrar para fora, né, que eu falei aqui, essa imagem, na verdade, causa uma distorção nesse mapa mundi, né, nessa projeção. Ou seja, o Mercator, ele consegue preservar a forma dos continentes, mas distorce o tamanho, de modo que os continentes que estão muito ao norte ou muito ao sul, eles parecem ser muito maiores do que realmente são. No caso da Groenlândia, por exemplo, que é bem menor que a América do Sul e é exatamente o contrário que aparece no mapa, né? Ela vai aparecer muito maior. Bem, o fato é que o Mercator, né, essa projeção esférica, ela vai receber muitas críticas, especialmente a visão colonialista que ela apresenta, né? Afinal de contas, Mercator coloca os países considerados mais desenvolvidos, mais civilizados ao norte, ou seja, no topo, acima, né? Numa posição superior, e os demais continentes que tiveram tradicionalmente um passado colonial, considerados menos desenvolvidos, ficam então na parte inferior desse mapa. Certo. Agora, gente, pensem aqui comigo, nós estamos falando de um globo, de uma bola, né? Ou seja, não existe norte, sul, leste, oeste, não existe lá em cima e embaixo, né? É uma esfera, certo? De fato, é uma construção, né? E a gente tem que pensar que quem construiu tem um contexto, né? Tem um contexto histórico, social, político, econômico. Como eu já disse, o Mercator era belga. Então, a gente tem que levar em consideração, né, esses contextos de quem cria. Então, e eu tô acentuando isso com vocês, por quê? Porque agora a gente vai entrar numa outra etapa do vídeo que eu vou apresentar para vocês uma obra de arte do Torres Garcia, que se chama Mapa Invertido. Ou seja, o Torres Garcia, ele criou essa obra invertendo a América do Sul, invertendo o mapa da América do Sul. Agora, assim como a gente fez com o Mercator, a gente também tem que levar em consideração o contexto desse artista. O Torres Garcia era um uruguaio, ou seja, ele pertencia a um país que ocupa a parte inferior do globo, né, segundo o mapa mundi, e além disso, ele na época, ele estava voltando da Europa, na década de 30, 1930, participando das vanguardas latino-americanas que tiveram um diálogo direto, estabeleceram um diálogo direto com as vanguardas europeias. O contexto das vanguardas na América Latina foi muito interessante na medida em que os artistas, né, começaram a pensar nessa direção costumeira, né, de influências norte-sul, ou seja, a América Latina sempre recebia influências
da arte do norte, seja europeia, seja norte-americana, chegava mesmo a copiar, e quando não copiava, tinha que seguir essas mesmas correntes, né, esses mesmos movimentos, como forma de ganhar legitimidade. Tudo que se construía aqui tinha que de alguma forma ser chancelado pelo norte. E isso tudo foi colocado em questão nessa época, e foi assim que o Torres Garcia então cria essa obra. Agora, é importante a gente notar que a proposta do Torres Garcia é inverter o mapa, colocar ele de cabeça para baixo. Não é pegar a América do Sul e colocar no norte. Não, é muito mais do que isso, porque se ele fizesse isso, na verdade ele estaria fazendo o mesmo movimento hierárquico, né, de estabelecer hierarquias que o norte fez, né, quando construiu esse mapa mundi. Não é pegar a América do Sul, não, ela vai ficar no norte. Ela agora está no norte. Não, ela continua no sul. O nosso norte é o sul. Porque é isso, aquela forma, aquele desenho que aponta para cima, que tem o norte, é a América do Sul. Né? É ser ele mesmo. Ser a nossa história, a diversidade das nossas culturas. Porque vejam bem, quando o homem branco, europeu, aporta aqui, já existia toda uma história, toda uma cosmogonia, toda uma visão de mundo, uma forma de estar nesse mundo. De modo que quando a Europa chega aqui, essa história, a história europeia, vai se cruzar com uma história que já existia. Da mesma forma que quando os povos africanos chegam aqui, são sequestrados para serem escravizados, eles também vão trazer toda uma cosmogonia, o modo de estar no mundo, enfim. Ou seja, eu acho que a gente pode dizer que, primeiro, que nós somos fruto de um cruzo, e segundo, que o espaço-tempo característico da América Latina é a encruzilhada. E é excelente que o seja, porque é um espaço de muita potência, característico de muita potência. Porque é um espaço de muitas possibilidades, onde tudo pode acontecer, né? Nesse entrecruzamento entre diferentes culturas, diferentes histórias, diferentes espaços, diferentes tempos. Que a gente continua descobrindo, tem que continuar descobrindo. Mas para isso a gente tem que olhar para dentro. E é exatamente isso que essas vanguardas latino-americanas vão propor junto com Torres Garcia. É levar em consideração, resgatar, reconstruir, reescrever essa história autóctone, que foi apagada, que foi destruída. Então, pessoal, se vocês gostaram, deem seu like, né? Aí eu vou falar tudo que vocês sempre ouvem em tudo quanto é vídeo. Deem seu like, se inscrevam, né? Comentem, sabe? Dúvidas, sugestões, críticas, né? Construtivas, bacana, né? Ótimo. E se vocês conhecerem alguém que esteja interessado, que goste da América Latina, que goste de culturas latino-americanas, por favor, compartilhem. Até o próximo vídeo.